começar. Salve família Ciente, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Aqui no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade, nós vamos ter um assunto muito interessante e que nós recebemos várias perguntas a respeito, que é sobre mediunidade. Lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e faça suas perguntas. A gente está esperando a participação de todos vocês. Divulguem o nosso canal para os seus amigos, conhecidos, familiares e até para os seus inimigos. Bom, a conversa hoje sobre mediunidade. Nós vamos começar com uma pergunta muito simples e básica. O que é mediunidade? Para isso eu convido a Vânia. O que é mediunidade, Vânia? Boa noite. Para nós, boa noite, que estamos agora à noite. Boa noite a todos. E a mediunidade nada mais é do que uma função básica do ser humano. Todos nós temos. É inerente ao ser humano. É estarmos com a sensibilidade para sentirmos outros planos. Planos espirituais, planos astrais. Todos nós temos essa sensibilidade, em maior ou menor grau. Certo. Então, a palavra mediunidade se refere a meio, né? Médium, meio. Ele é o meio entre dois planos energéticos. Seria isso, não é, William? Isso. A mediunidade é reconhecida, inclusive, já na ciência atual, como o sexto sentido, né? Nós temos o tato, nós temos o paladar, nós temos o olfato, temos a visão, temos a audição e temos a mediunidade, que é a possibilidade do contato com o plano espiritual, por assim dizer. E todas as pessoas, como disse a Vânia, são médiums, né? E eu acho que existe um ponto bem interessante, André. Se todos são médiums, por que uns diferem de outros? O que é mediunidade de trabalho? Mediunidade de trabalho nada mais é do que essa sensibilidade de se comunicar com outros planos, mas de uma pessoa que assumiu utilizar essa faculdade, essa ferramenta, né, que é inerente ao ser humano, mas essa pessoa tem de um modo mais aflorado. E ela vem com essa condição de utilizar para benefício e socorro do próximo. Então, a mediunidade de trabalho é o compromisso que a pessoa assumiu antes de nascer de utilizar a mediunidade para fazer o socorro e a utilização dos espíritos e a doação de si próprio em benefício ao outro. Bom, vamos seguindo. Tem um tema muito importante que é sobre a glândula pineal, né? Para a gente comentar um pouquinho o que ela tem a ver com mediunidade, eu vou perguntar para o William o que é a glândula pineal, William, e aonde ela se localiza. A glândula pineal também é conhecida como epífise ou hipófise. Ela se localiza exatamente no centro do cérebro. Se você pegar exatamente nessa posição onde nasce o cérebro até onde ele termina aqui, dos dois lados da cabeça, na frente e atrás, você traçar linhas entre elas todas. Exatamente nessa interseção você vai ter um ponto, que é onde fica a glândula pineal. É uma glândula desse tamanho, ela é física, tá? E ela tem o tamanho mais ou menos de um feijão. E em volta dela você tem cristais, em volta dela inteira, como se fosse uma esfera. Aliás, como se fosse não, é uma esfera. São cristais de hematita. Esses cristais de hematita, como é feito nos celulares, eles ampliam ou diminuem a sua faixa de percepção, de cognição. E a partir dessa questão, se você tem uma pineal, que a gente chama mais aberta, você tem condições de ter um acesso mais facilitado às comunicações com os espíritos. Se ela for mais fechada, menos. Então, como disse André, os médiuns de trabalho têm essa pineal bastante aberta, e o que você precisa aprender durante um processo de desenvolvimento mediúnico é como é que você calibra isso, de que jeito que você aumente e diminui a sua percepção e a sua recepção. Porque tem muita gente, né, muita gente que eu conheço, inclusive, que pega até sinal de Wi-Fi, né?
pela glândula pineal. Às vezes pega rádios, né? Porque tem uma pineal Isso tão é aberta. brincadeira, não pega. É Mas brincadeira. é uma mediunidade ostensiva, no caso, né? Não é mediunidade ostensiva, é mediunidade bastante aberta que a gente fala. E eu estou falando de você. Eu sei. Então, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer? A pessoa está andando na rua, ela está passando pelos dias dela normais, e ela começa a ter uma percepção muito grande de todas as energias espirituais que estão ao redor. E dessa forma, você acaba tendo um contato não só muito grande, mas também estreito. E quando você tem uma entidade positiva que está querendo se aproximar de você, muito bem. Como na maior parte das vezes não é, você acaba tendo o que a gente chama de carga muito excessiva, ou ataques espirituais, quando a entidade, notando que você tem essa característica, ela acaba se aproximando de você com o objetivo de sugar sua energia, ou muitas vezes de fazer uma conexão, seja para que ela possa se libertar das suas condições, seja para que ela possa tirar de você essa condição e até transformar você numa pessoa meio pirada da cabeça. Muitas situações, isso inclusive nós já citamos, né, já conversamos aí no passado sobre o que é espiritismo, o que é Umbanda. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, na fundação da Umbanda, ele tratou muitos Doentes psicóticos aí. pacientes psíquicos, problemas psicológicos, né? Em função da sua mediunidade, ele conseguiu afastar essas entidades, e muitas pessoas dessa forma, Seguraram. fazendo um tratamento, elas acabam se curando. Porque o processo da mediunidade, tanto ostensiva quanto aberta, ela causa esse tipo de situação. Pois é. Vânia, a mediunidade, então, é um processo físico ou espiritual? É as duas coisas, é o contato entre o físico e o espiritual. Agora eu estava pensando aqui enquanto o William estava falando, que a gente vai na rua e o espírito simpatiza, percebe que a gente tem mediunidade e chega próximo para sugar tudo. Poxa, mas isso acontece sempre? Como é que a gente pode evitar uma coisa dessa? Você chegar em casa com uma energia que não é sua, acoplada à sua. Bom, aí vamos entrar naquela frase de Jesus que disse: orai e vigiai. Ou seja, nós vivemos num emaranhado de energias, num emaranhado de forças. Nós temos passando por aqui, ninguém vê. A rádio, televisão, Celular. internet, tudo está aqui ao nosso redor. Como a mente humana e a mente espiritual trabalha também em hertz, também emite essa onda de frequência. E se nós estivermos nessa frequência, com certeza traremos para nós essas energias. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Não é ficar rezando o dia inteiro, mas é se manter num estado de paz, equilíbrio, de tranquilidade, de não ficar carregando maus sentimentos. Por exemplo, estamos aí na rua, vamos até o mercado. Uma coisa básica que todo mundo faz. Mas eu saio de casa pensando em alguém que fez uma coisa para mim que eu não gostei. Consequentemente, vou começar a pensar. Pensando, eu emito uma energia. Emitindo essa energia, eu vou estar me contactando com sintonia, né? Energias semelhantes, boas ou ruins. Aí o que eu preciso fazer? Me equilibrar. Dizer, olha, deixa para lá, vamos esquecer, e muda a sintonia, liga o rádio e começa a cantar. Pronto, você anulou aquela energia que possivelmente iria crescer dentro de você. Por quê? Porque o nosso pensamento é acelerado, Andréia. Você sabe bem disso. A gente começa, pensa naquele assunto da pessoa que falou aquilo, aí lembra do outro problema que você teve,
que falou ontem, que falou semana passada e que disse essa, e começa. E isso fica um sem fim. Quando você vê, você está trazendo para casa, nas costas, um peso que você vai se sentir cansada, com dor de cabeça, vai se sentir querendo deitar, deprimido, com um monte de coisa. Por quê? Porque o astral, ele faz parte da nossa vida. Não é, o astral não está fora. Os espíritos desencarnados, eles não estão num outro lugar. Eles estão entre nós. Nós uma boa parte dele habita aqui. Pois outros não, né? Não, sim, não é 100%. Nós também não podemos dizer quantos por cento. Mas, pelo menos, os espíritos que são mais primitivos, que são inferiores, que estão doentes ou que não têm um socorro necessário porque ele não permite. Então, ele está perdido pela rua, pelos lugares. E acontece que quando ele vê uma luzinha, uma pessoa que tem a mediunidade, que está trabalhando, ou que tem uma mediunidade mais ativa. Por quê? Sabe o que pode ser também mediunidade ativa? Até queria que o William complementasse. A mediunidade ativa, William, você não acha que pode ser também não a pessoa que trabalha no centro, mas a pessoa que se dedica a trabalhar pelo bem dos outros? Sim. Não, que faz a caridade. Isso não tem dúvida. Eu acho que um ponto bem importante quando a gente fala de mediunidade, principalmente dessa situação de, como disse a Vânia, se foi ao mercado, essa coisa toda, é uma frase que Chico dizia, né? Porque Chico era proeminente em frases dessa forma. Para você poder... Você toma um remedinho chamado Evangelho, né? Então, a leitura do Evangelho, nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não só a leitura. Tudo começa na leitura, mas depois a aplicação dos seus preceitos faz com que você mantenha o seu pensamento sempre em alta frequência, né? Lembrando que tudo, como disse a Vânia, né? Celular, televisão, rádio, PX, PY, tudo quanto é tipo de comunicação é feito através de ondas. Isso. E essas ondas, elas têm frequência. Essa frequência significa se você vibra ou pulsa mais rápido ou mais devagar. Uma pessoa que tem uma amplitude de onda bastante grande, como eu comentei lá no início, né? Quer dizer que você tem os cristais de hematita mais abertos, sua onda é maior, você capta, o nome disso para nós que trabalhamos também na tecnologia é banda, a sua banda é maior. Sabe quando você compra lá a tua internet, que você fala, eu vou comprar 100 mega, 200 mega, 400 mega, isso é a quantidade de banda que você tem para poder passar, porque lá dentro você vai ter uma frequência. E essa frequência ela pode ser mais acelerada ou mais lenta. Se ela for mais acelerada, que são pessoas que têm esse tipo de coisa, como eu brinquei com o André... Capta mais. Brinquei falando sério, né? Acaba acontecendo o quê? Você capta, primeiro, uma quantidade maior de energia, uma quantidade maior de comunicação e uma quantidade maior de mensagens dentro desse espectro. É importante deixar claro que nem sempre, quando você ouve vozes, você tem uma mediunidade ostensiva. Às vezes você tem esquizofrenia mesmo, tá? Nem sempre, quando você está triste, deprimido, é uma entidade que está sugando sua energia. Muitas vezes você está em depressão mesmo. Portanto, sempre, como tem a parte química, né? Sempre como a gente aprende com Kardec. Ciência, filosofia e religião. Lembra? Então, ciência, né? Médico, vá no médico, primeiro um clínico geral, depois um psiquiatra. De repente, você precisa tomar remédio. Tomar remédio também não anula a mediunidade. Depois, procure um centro espírita, procure um terreiro de Umbanda. Aí, tomar passe. Tomar passe. Tomar passe, não só o passe, mas aí você vai aprender. No nosso caso, na nossa casa, por exemplo, como os vídeos que estamos gravando, você vai aprender, você vai ter curso, você vai ter treinamento, você vai ter prática, você vai ter um trabalho, tanto de limpeza espiritual, quanto de aperfeiçoamento deste aparelho. Isso. Aliás, os espíritos chamam a nós médiuns de aparelhos. É verdade. Como dizia Chico, inclusive, somos telefones. Ele falava, o telefone toca de lá para cá. Toca de lá para cá. Sempre que alguém ia pedir uma mensagem para ele, mencionamos no vídeo que fizemos sobre Chico, que eram mais de 5, 10 mil pessoas indo lá buscar mensagens. Ele recebia, sei lá, 20, 30. Ou menos. Então, muita gente não foi lá a vida inteira e nunca recebeu mensagem, porque o telefone não tocou. Aquela entidade, aquele espírito não estava pronto ou não podia
fazer uso fazer o uso. desse canal, desse telefone que era Chico Xavier. Imagina a fila, né? Pois De é, espírito que exatamente. queria mandar recado. Devia ter fila, tinha que tirar ficha. E o pior é que é assim mesmo. É assim mesmo. É assim Eu mesmo. queria até Tem uma propor, organização. às minhas amigas, companheiras e confrades, né, para que a gente grave um vídeo falando sobre a vida no plano espiritual. Acho que vai ser bem interessante para as pessoas poderem Sim, entender algumas pelo coisas. menos aquilo que a gente sabe, porque Sim, na realidade, que a gente não lembra, né? depois de tantos anos, eu já vi que eu não sei nada. Mas você sabe, Vânia, Tudo que eu sei é tão pouco. eu estava comentando com as minhas crianças, são 3, né? E que o mais novo, aliás, são 4. E o mais novo tem 25 anos agora. E eu estava falando que quando a gente começa a dizer não sei nada, é quando a gente está amadurecendo. Eu comecei com isso com 50, eu vou fazer 55, se Deus me permitir. Então, significa que a gente, de fato, tem esse tipo de questão. Eu vou fazer um comentário aqui, que era uma dúvida que eu tinha, né? E depois esclareceram para mim. Por que que esses espíritos, eles se ligam, se unem e acompanham os médiuns? Os espíritos que estão numa vibração, numa faixa vibratória mais baixa, sentem frio, fome, sede, se sentem sozinhos, se sentem mal. E esse contato com um médium, né, fornece uma energia que a gente chama de energia anímica, aonde eles se sentem mais fortalecidos, é um reconforto para eles. Por isso que quem tem a mediunidade de uma forma mais ostensiva pode estar acompanhado por espíritos que precisam de ajuda, porque ele fornece uma energia que causa um conforto a esses espíritos que estão tão necessitados, né, de tantas coisas. Então, é como se eles se sentissem reconfortados, se sentem mais forte, alivia um pouco a dor e o sofrimento que eles estão sentindo. Não é pauta desse vídeo, André, mas completando, porque você falou, eu me lembrei daquela situação que nós tivemos em São Bernardo, que a entidade, aliás, aquela foi a última que eu me lembro, né? Porque tem muitas, com 40 anos a gente já viveu tantas situações, mas lembra-se de uma entidade que veio e que ela simplesmente não enxergava, ela achava que tinha ficado cega. E o contato com o médium fez com que ela conseguisse enxergar. Porque isso, como diz, aí eu não me lembro se eu não me engano é André Luiz, a Vânia talvez saiba, ou lembre com mais clareza. O contato com o médium, o contato anímico, é como se fosse uma injeção de adrenalina no espírito. Então, o espírito, ele desperta. Essa entidade, eu me lembrei, acho que você lembra, né, desse caso. Ele falava, eu tô cego, né, eu enxergava tudo, tá? E quando ele, né, que o doutrinador falou, abre os olhos, né, veja agora quem está ao seu redor, ele conseguiu ver o plano espiritual ao redor dele, porque é uma injeção de adrenalina. Mas temos... E isso através da energia doada pelo médium que recebeu essa entidade. Né? Se a gente tivesse que contar todos os casos que a gente... Eu trabalhei com desobsessão, eu não sei, já perdi os anos que eu trabalhei com desobsessão. E a gente recebia esses espíritos sofredores, né? E eles, cada um tinha uma história. Mas, dentre elas, tem uma que, olha, com 40 anos, sei lá, de trabalho de desobsessão, uma mãe desesperada procurando os filhos. E ela estava na linha do trem, vindo o trem vir. E o trem nunca vinha. Ela passou, acho que, não sei, dezenas de anos ali naquela linha do trem, e desesperada, querendo encontrar os filhos. E ela foi socorrida, foi retirada. Agora, vocês podem perguntar, né? Eu acho que até vai ter perguntas sobre isso. Poxa, mas ela precisou ficar ali tantos anos, pensando que o trem vinha, que o trem vinha. E onde estava o trem? E onde estavam os filhos? Por que ela não foi socorrida antes, William? Pois é, antes até de falar desse caso, eu vou lembrar de um outro que a André foi bem assim assertiva quando tratou esse caso, foi ela que tratou, de uma entidade que ela havia se atirado de um prédio, né? Uma pessoa, ela morreu, né? Ela desencarnou,
e ela voltava para o topo do prédio, ela se atirava de novo. Ela ficava no looping. Ela ficava no looping. O mesmo porque... caso dessa mulher então, que vinha o trem, no né? caso, essa mulher que vinha o trem, como eu não sei o caso completo, fica Bom, difícil de eu dizer, mas... nós não sabemos completo. Ali ela foi socorrida e levada. É porque esse outro, a gente tratou ele até o fim, por isso que eu estou falando. Certo. Essa entidade, esse espírito, né? Certo. Desencarnou dessa forma, e quando ele se viu vivo, ele subia de novo no prédio e ele tentava se matar, e ele ficou fazendo isso por 17 anos. Ela falou isso, 17 anos. Então, quer dizer, quando essa entidade foi levada pelos nossos socorristas espirituais para o nosso centro, incorporou num médium que por acaso fui eu e ela tratou, ele conseguiu, era um homem, ele conseguiu se desvencilhar daquilo e conseguiu enxergar o mentor espiritual dele ao lado dele, que trouxe o pai e a mãe dele, que desencarnaram depois dele, mas que estavam lá esperando porque ele não tinha condições. Ele entrou nesse looping, é algo que a mente faz com que você funcione. A mente cria. Provavelmente essa mulher foi a mesma situação. Mesma situação, ela foi levada também, com certeza. Sempre eles acordam. Parece que é um despertar. Desperta e olha para o lado e vê quem isso tá dá junto. Através da energia do médium e também através da indução, né, da conversa do que nós chamamos de doutrinador, né, ou nós chamamos da pessoa que faz a orientação para esse espírito. Pois é. Desperta ele para uma nova realidade, ele consegue se desvencilhar daquele vício mental. Peraí. Por que 17 anos ficou ali? Por que não foi antes? Não. Essa mulher, não sei quantos anos, ela não falou. Eu vou te responder. Por que não foi socorrida antes? Eu vou te responder o caso desse e eu me lembrei de outro. E como disse a Vânia, se a gente começar a puxar, eu vou responder. Se a gente começar a puxar, nós temos 40 anos cada um aqui para falar. Agora, nesse caso de 17 anos, é porque quando nós estávamos passando de carro na frente do prédio, ele viu que tinha uma luz, né? Ele viu, sei lá, um foco de energia, e quando aquele foco de energia passou, o nosso mentor espiritual olhou e mandou que ele fosse resgatado, mandou que ele fosse tirado de lá, porque ele perdeu a atenção durante um instante. Ele olhou e ele viu que ele tinha um outro foco de atenção que ele poderia dar, compreendeu? Então aí o que acontece? Ele conseguiu abrir uma porta para que ele fosse captado por alguém do bem, que muitas vezes acontece o contrário. Você é captado por energias densas que vão te levar para outros lugares. Por isso que o esclarecimento é fundamental. Todos nós vamos desencarnar. E entender esse processo de funcionamento do espírito, desse processo de desencarne, favorece com que a gente utilize os recursos da oração, o conhecimento dos nossos guias, de sintonizar energias melhores, para promovermos o nosso próprio socorro. Quando nós falecemos, não acreditando que haja vida do outro lado, não acreditando que existe o amor, não acreditando muitas vezes nem em Jesus, nós criamos um fechamento tamanho na nossa mente que fica assim uma missão quase impossível. É muito difícil dos mentores tirarem a gente dessa situação. Vocês podem parar para pensar, poxa, mas eles não conseguem? Muitas vezes, sem a atuação de um médium, não conseguem. Justamente pela energia anímica que o médium favorece, onde favorece o despertar da consciência de alguma maneira nesse espírito, para que ele consiga olhar em volta e verificar que os anos já passaram, outras pessoas estão ali, que seriam os mentores, e consegue ouvir também, porque eles também não escutam, né? Além de não ver, eles também não escutam os mentores. Mas esse assunto é muito interessante. Então, por isso eu gostaria que vocês deixassem as perguntas, porque a gente pode fazer vídeos mais profundos para explicar, né, essa situação, essa problemática, que a gente pode estar respondendo as suas perguntas, mas esclarecendo muitas outras pessoas. Mas um ponto que eu queria voltar, porque o vídeo já se estendeu e a gente contando história, gente, é uma delícia falar disso, porque nós fazemos isso porque a gente gosta, começa por aí. Mas tem mais 2 pontos sobre mediunidade. A gente catalogou uma série de perguntas para poder comentar nesse vídeo, tá? Isso. Eu quero que você me responda, André, na verdade não para mim, né, mas eu vou ler, né? Quais são os tipos de mediunidade mais comuns? Na verdade, catalogadas, né, por Allan Kardec, são 54, William? 52 mediunidades.
mas existem aquelas mais comuns que a gente ouve falar que alguém tem, alguém teve. A vidência, né? A facilidade, a faculdade de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, Audiência. audiência, a psicofonia, que é a tal da incorporação. O que é incorporação? Chama-se psicofonia, esse é o nome técnico. A psicografia, quando você escreve uma mensagem de um ente querido, né, que o familiar está pedindo, uma notícia, saber como ele está, chama-se psicografia. A mediunidade de efeitos físicos também, né, que explica a mediunidade de efeitos físicos. É amplo, né? Mas, na Ela é verdade, ampla. na verdade, Kardec catalogou 52 tipos e o único que apresentou as 52 mediunidades, parece que tinha até algumas outras, era Chico Xavier. Ele foi estudado, inclusive, pela NASA, e isso aí que eu estou falando, você pode procurar no Google, que você vai encontrar. Na história dele. Mas quando você fala de efeitos físicos, você tem desde a mais célere, né, ou a mais contundente, que é a materialização de espíritos, que é uma mediunidade de efeitos físicos, até outras, né? Movimentação de objetos. Movimentação de tal objetos. Do poltergeist existe? Existe. Exatamente. Quando Então, você movimenta um objeto que não tem ninguém mexendo naquilo e ele simplesmente voa, poltergeist, né, que tem até o filme, é um tipo de mediunidade. E eu tratei, certa vez, uma jovem, que eu era diretor do grupo de jovens, isso tem muito tempo, esquece que foi no século retrasado. E eu tratei uma jovem que ela veio, né, para as nossas mãos do centro e do grupo de jovens, que quando ela entrava em casa, as coisas voavam. E os pais, diga-se de passagem, os pais se cansaram de tanto copo quebrado, tanto... É verdade. Até o dia que o relógio Cuco voou da parede e bateu na outra parede, assim, eles falaram, chega, a gente tem que procurar um centro. Um padre para tirar esse demônio. E foram procurar o padre falou, isso não é comigo não, vai lá no centro que você vai encontrar a solução. E ela veio para a nossa mão. Tiraram e a o gente espírito tratou, que estava lá? Claro, foi feito todo o trabalho de limpeza, todo o trabalho de passes, de reenergização. Ela entrou na escola de médiums, né, começou a trabalhar e pronto, resolveu o problema. Agora, para encerrar o nosso vídeo, a última pergunta. Deixa eu só terminar. Em relação a essa questão, existe uma outra mediunidade que Chico tinha, que eu particularmente acho linda e que é muito pouco falada, que é a psicometria. Que Chico recebia milhares de cartas toda semana, né? E ele não as abria para ler, ele passava a mão na carta e ele recebia o conteúdo daquela carta. Essa mediunidade é maravilhosa. Imagina a facilidade para ler livro, né? Você passa a mão assim no papel e você recebe toda a informação. E, óbvio, né, as mediunidades elas existem com o objetivo prático para que você possa fazer o bem para as pessoas. Bom, Vânia, a mediunidade é espírita? Não, a mediunidade é do ser humano, não tem religião. Mediunidade existe em qualquer lugar e em todo o tempo, há milênios. Acho que desde que o mundo o homem é homem, né? Desde que o homem virou Homo erectus, eu acredito que ele deve ter tido mediunidade desde aquela época, porque os espíritos são eternos. E desde aquela época existia a morte, ou seja, o desencarne. E os espíritos, com certeza, também viviam no plano espiritual. E, com certeza, alguém tinha mediunidade. Tanto que tem muitas magas, muitos magos, aquelas épocas do Egito, que se faziam dentro dos templos, aqueles estudos de magia. Tudo isso tem a ver com mediunidade. E pelo preconceito que muitas pessoas têm de utilizar esse termo mediunidade, eles falam dons. Né? Uma capacidade especial, que nada mais é do que a mediunidade. É um dom. E a última questão, que essa veio para a gente, né, André? Tem muita gente que fala mediunidade... eu vou no centro espírita, é um médium espírita. Eu vou no terreiro de Umbanda, é um médium de Umbanda. Eu vou no candomblé, é um médium de candomblé. Eu vou na macumba carioca, é um médium da macumba. Tem essa diferença, André? Não há diferença. Na verdade, é a utilização da sua faculdade, da sua facilidade de comunicar-se com
outras dimensões. Não há diferença nenhuma. Então, eu vou convidar o William para fazer o fechamento do vídeo. Curta, compartilhe e a palavra do dia. Na verdade, fomos solicitados, né, a fazer na hora que for terminar o vídeo, a gente fazer um momento de reflexão. Esse foi o nome que você elegeu, né? Recebeu. Então, nesse momento de reflexão, é como se fosse uma prece para a gente poder fazer o encerramento do vídeo, que falamos sobre mediunidade. Então, eu quero pedir então às minhas colegas e a você que está nos assistindo agora que feche os olhos, agradecendo ao Pai da Vida por esse momento de aprendizado, que ele tenha sido focado e útil para os nossos intentos de melhoria, de obtenção da paz e de crescimento material, espiritual e evolutivo. Um salve para todo mundo. Eu quero agradecer a presença de todos. Salve. Agradecer esse tempo que você dedicou para nós. Deixa o seu like, eu sei que você é meio esquecido, você não deve ter se lembrado no início. Deixa agora, pô. Estamos aqui, fizemos um vídeo com o maior carinho para você. Né? A gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas estamos aqui gravando vídeo para você. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, faça os seus comentários, mande perguntas para a gente, compartilhe com o maior número possível de pessoas para que a gente possa fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de amigos. E a palavra do dia é, André? Você, William? Fé. Muito obrigado, Vânia. Tchau, gente.